Muito bem, no último bloco do programa desta semana, nós estamos recebendo a Daniele Pereira Passos, Vilmar, que é nada menos que é proprietária lá do Ipanema Lar de Idosos. Tem o futuro, nosso futuro. Tem chopp, tem vinho, tem festa. Tá querendo muita coisa então também, tá bom. né? Então tá bom. Lá tem, E lá é tem, verdade. viu só? Tu sabe das coisas, né? Então, nada, né, Daniela? Obrigado, seja bem-vindo aqui no programa. Obrigada. Nada como falar com um camarada que sabe até do futuro dele, né? Como é que vai ser, né? Projetando as coisas. A Daniela, é lá em Ipanema Lar de Idosos, né? Quer dizer, hoje nós sabemos que a população brasileira, nós já fomos um país jovem, né? Hoje nós somos uma população já mais envelhecida. E o número de idosos no Brasil hoje é significativo. Quer dizer, isso aí é também um negócio importante social, né? A gente sabe que a nossa projeção é cada vez mais ter idosos e menos jovens, né? As famílias vêm tendo menos filhos. Sim, E os filhos cuidando mais dos pais, né? Aquela loucura de trabalha mais, constrói mais, adquire mais e as famílias vão ficando menores. E cada vez mais a gente reside, mora em locais menores e, às vezes, quando a demanda se apresenta em relação a tu ter que trazer os pais para morar contigo, às vezes não cabe, né? Daniela, me diz uma coisa, assim, é claro que tu é especialista no assunto, mas o idoso, de modo geral, não é uma questão tão cronológica, questão de internar, por exemplo, o idoso numa casa, num lar como o teu, Ipanema, Lar do Idosos. Não é sempre a questão cronológica, mas o estado de saúde. Qual é o indicativo principal, digamos, que faz com que as pessoas internem seus idosos em casas como a tua? Nós temos dois públicos hoje, né? É o idoso que demanda mais cuidados, né? É o idoso que precisa de mais cuidados restritos, cuidados mais especiais, que às vezes a família não tem o conhecimento. Às vezes demanda de uma equipe um pouquinho maior, que são cuidadores, né? A equipe multidisciplinar, que às vezes é o acompanhamento médico, o atendimento de enfermagem 24 horas, o fisioterapeuta que vai ajudar a reabilitar, a restabelecer as funções normais, né? E também tem o idoso que vai ficando mais sozinho, né? Que precisa de companhia. É o idoso que ficou viúvo, é o idoso que os filhos já foram embora, foram morar longe. E as debilidades que a idade te traz vão se fazendo necessárias presenças, um acompanhante, né? Porque a gente trabalha aí com risco de queda, porque a gente necessita de alguém para ajudar nas demandas de cuidados diários da casa, da comida, né? Essa questão alimentar é muito perspicaz e se faz muito necessária com o idoso, né? Porque o idoso ele vai perdendo algumas funções com as deficiências nutricionais que vão aparecendo. Então, são várias pequenas coisas que o dia a dia vai te apresentando demandas que te faz necessária um acompanhante, que te faz necessário cuidados especiais, né? Sim. E hoje um lar de idoso te proporciona cuidados específicos, às vezes o cuidado mais crítico da pessoa idosa que sai de uma longa internação ou as demências que vão aparecendo ao longo da vida, né? Pequenos esquecimentos, o autocuidado que vai ficando defasado, né? A administração de muitas medicações que, porventura, as pessoas não conhecem, não sabem qual é a necessidade, né? E a companhia, né? Que ninguém vive sozinho nessa vida, né? A gente brincou no início aqui do programa e eu perguntei o que tinha de atividade, se tinha festa, se tinha, enfim, diversões e tal. A pergunta que eu, agora mais em tom de seriedade, né, que eu faço, mas ainda assim, o que o lar oferece? Porque a gente, quando fala assim em lar de idosos, a palavra que vem na cabeça da gente assim, puxa, é asilo, eu estou indo para o asilo. Tá? E isso aí, vamos lá, é deprimente, não dá para a gente deixar de lado essa parte melancólica, né? Estou me afastando de todo mundo, estou indo lá para um lugar onde eu vou ficar sozinho até morrer. O que tem, Daniela, para que essa passagem, assim, que essa permanência no lar de idosos não fique com esse lado, assim, sombrio, deprimente? O que o lar oferece? Complementando a pergunta do Vilmar, é o seguinte, como é que se escolhe um lar de idosos? Muito boa pergunta. Essa referência aos asilos é uma coisa muito comum, tá?
as pessoas que têm mais idade remetem a essa questão do lar de idoso, ou de um residencial de idosos, as lembranças de asilados, né? Hoje em dia a coisa é bem melhor. Por quê? Porque lá na nossa geriatria, a gente tenta transformar o ambiente numa residência. Eu sempre falo que para mim é uma empresa, mas para eles, o meu cliente, ele troca de endereço, ele vem morar em outro lugar. Então, o residencial se torna a nova casa deles, independente do que ele precisa, independente da assistência que ele vai precisar. Então, a gente tenta fazer com que esse momento não seja traumático, né? O que a gente traz no contexto? Além dos cuidados necessários, obviamente, né? A gente traz atividades com a terapia ocupacional, que vai trabalhar motricidade, coordenação motora, vem e traz jogos lá. Eu brinco que os meus idosos lá, minhas crianças adoram a rodada de bingo, de cartas, né? Agora a gente está trabalhando com algumas oficinas de natais, porque isso remete em boas lembranças e fazem com que eles tragam informações deles, tragam recordações deles, e a família adora, né? Nós temos a fisioterapeuta que faz atividade de ginástica laboral, né? Então, tem um contexto de socialização novamente. Porque o que acontece? O idoso, ele tende a se retrair cada vez mais dentro da sua casa, né? Então, essa solidão, ela acompanha o idoso ao longo da vida, porque ele não quer incomodar, porque ele já tem dificuldade de sair de casa, ele tem dificuldade da mobilidade, ele não quer estar pedindo favor para um filho, para um sobrinho, né? O nosso contexto lá nos mostra que muitos não tiveram filhos e são cuidados por sobrinhos ou algum amigo ou algum tutor que vem ajudar ele com essas questões financeiras, né? Então, a gente tenta remeter que algumas necessidades sejam supridas dentro do lar. Eu tenho o meu amigo maravilhoso, que é o nosso gaiteiro. Toda sexta-feira a gente tem baile, tem festa. Foi muito legal uma vez que eu escutei um comentário. Ah, mas tu não conhece as festas da Dani? Infelizmente, esse ano não vai ter a festa da Dani, porque a gente convida a família, a gente traz a família para participar com eles, sim, claro, né? Por menos que eles entendam o que está acontecendo naquele momento, o familiar consegue participar daquele momento de comemoração, de festividade, e se faz presente conosco também. E a presença da família é constante? Ou existem idosos que sequer a família quer saber, abandonados lá? Eu sempre falo que a gente nunca deve julgar, sim, um familiar que porventura não seja tão presente, claro, né? Claro. Todo idoso traz consigo um contexto anterior, toda, né? Exatamente. Tem alguns familiares que sim, são muito presentes, tem familiares diariamente. Hoje, com essa restrição da pandemia, as visitas são mais restritas, né? E tem que ser assim para a gente manter o controle da infecção interna, claro, no lar. Claro. Então, os familiares, deles, eles vêm no portão. O nosso residencial tem uma área externa muito boa que nos proporciona hoje até uma certa vantagem, né? Porque as pessoas conseguem enxergar para a rua, os idosos conseguem enxergar o familiar bem de pertinho pela grade. A gente tem um pátio muito grande na frente e o familiar vai lá a hora que quer, né? Alguns idosos muito restritos que não têm mais condições de chegar até esse portão, a gente agenda, né? Tem todos os cuidados para que o familiar entre no residencial, para ter alguma proximidade com o pai e a mãe. Vocês têm, claro, naturalmente, uma equipe de profissionais de diversas áreas. Inclusive, tem o nosso Marcos Ferreira, né? Doutor Marcos Ferreira Dias. Maravilhoso, né? O nosso médico, super presente, né? O nosso residencial tem atendimento dele 24 horas. A hora que eu precisar, eu toco o telefone, o doutor Marcos está lá para nos ajudar, né? Ele dispõe a clínica dele também, que é multidisciplinar, com fisioterapia e outras especialidades médicas ao nosso dispor também. Qual é a idade, Daniela, do pessoal lá do lar? O nosso lar média, né? Tem uma idade média de 89 anos. 89 anos? Isso vem ao encontro justamente do que a gente vem dizendo, né? Que o idoso está aumentando na faixa etária para se considerar Eu tenho idoso. uma avó centenária, fez 100 anos em outubro. 100 anos. 100 anos, faceira. Tu pergunta como é que ela está, ela tudo ótimo. Que legal, que bacana. É bem legal, é bem legal. A gente tem um ambiente muito saudável e harmonioso. E esses teus clientes, digamos assim, o pessoal que, na verdade, interage
interage lá com vocês? Só de Porto Alegre ou tem do interior também? Tenho de várias localidades. É? Tenho. Tenho gente do interior que já estava sozinha, solitária, a família trouxe mais para próximo aqui na cidade, né? E, claro, que nem eu comentei anteriormente, essa demanda de cuidados faz com que tu necessite de uma equipe de apoio, né? E nos escolheram para ajudar eles nessa caminhada. Qual é a recomendação que tu dá para aquelas pessoas que têm idosos também em casa e tal, e que de repente também estão... Uma situação que nós sabemos muito bem, né? Quer dizer, não consegue dar assistência, o dia a dia não tem de hoje conhecimento, é o dia a dia do idoso lá nas casas. Qual é a sugestão que tu dá para essas pessoas? A minha recomendação é que procure locais com referência, né? Às vezes um amigo, um familiar que já teve essa experiência e foi uma boa experiência, talvez esteja te indicando algum lugar, né? Para que quando tu for observar o pai e a mãe, quais são as necessidades que tu já não está mais suprindo, né? Eu acho que a escolha te leva a tu fazer uma reflexão interna de será que eu estou conseguindo dar a assistência que meu pai e minha mãe precisam? Porque às vezes tu manter o pai e a mãe em casa não é a melhor saída. E muito mais encarcerado e muito mais solitário. Muito mais né? solitário. E essa demanda de cuidados 24 horas traz uma exaustão da família. Comumente o cuidador adoece, né? O cuidador, a pessoa que está mais próxima acaba ficando muito cansada, não olhando para si próprio, né? E esse cansaço te remete a não dar um cuidado adequado no que o pai e a mãe precisam. Porque é que nem criança, né? Eu sempre falo que o idoso, em algum momento, assim, um momento mais avançado, ele se torna uma criança novamente. Os filhos têm que fazer esse cuidado. Então, tu fala agora, daqui a um minuto já se perdeu o entendimento, né? Então, esse processo faz com que as pessoas acabem adoecendo. Então, a busca de uma equipe de apoio, uma rede de apoio, é o que vai te trazer o bem-estar de novo. Eu sempre digo o seguinte, aqui já várias vezes eu falei isso, que quando na década que eu nasci, década de 50, a expectativa de vida do brasileiro era de 40 anos. 40 anos. Eu me lembro quando eu era guri, pessoa de 40 anos é considerada velha. Hoje, a expectativa de vida média entre homens e mulheres é 76 anos. Quer dizer, então nós aumentamos muito a nossa expectativa de vida. Eu nunca vi ninguém dizer assim, olha, eu quero morrer cedo, não. O cara quer durar o mais possível. Ou seja, todos nós um dia seremos idosos. Todos. E é por isso que é importante que tu falaste aí, né, das pessoas tratarem bem os seus idosos. Tratar bem porque um dia você também deverá receber esses cuidados. Todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. E tomara que cheguemos bem, Chegar mas de qualquer bem, né? maneira, né? Ah, sim, se a gente tiver um pouquinho de cuidado, de amor próprio, né? Manter uma boa alimentação, a cabecinha boa. E para concluir, assim, tem muitos casais lá? Eu tenho busca por quartos por casais, né? Essa demanda Envelhecendo juntos vem e tal, aumentando, né? porque qual é a tendência? É do filho, às vezes, fazer um espaço, uma adequação na sua casa para trazer o pai e a mãe. Só que em algum momento isso interfere muito na vida particular do casal, né? E aí E tira a liberdade deles chega o também, né? momento de talvez escolher algum lugar. Sim, Mariane, mas tem casais. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nada, eu Tenho que a agradeço. certeza, né, Vilmar, que transmitimos coisa importante para as pessoas, né? Até porque nós, né, somos seres humanos e precisamos ter esse entendimento e essa empatia com o nosso semelhante. Muito tá bom? obrigado. Eu que agradeço o Parabéns pelo espaço. trabalho. Então tá, ficamos por aqui nessa semana. Muito obrigado a todos vocês pela fidelidade, pela assistência, né, pela fidelidade ao nosso programa. Uma bela semana de trabalho. Semana que vem um novo encontro. Até lá.